Bom dia, meus irmãos e irmãs, glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede. Davi é um homem ungido, rei, e ele usa de misericórdia para com os descendentes de Saul, né? Ficou um, e Davi, ele honra aquela pessoa que foi, não vinga, não mata, não faz nada, e honra aquela pessoa. Mas depois desse episódio, os homens de Davi vão para a guerra, todos os homens do rei vão para a guerra, e Davi fica em casa, ocioso. E a Bíblia diz que ele levantou tarde e viu uma mulher tomando banho. Pegou aquela mulher, trouxe para sua casa, deitou com ela e ela engravidou. Olha, um abismo, ele chama outro abismo, né? A maldade, ela gera frutos também, frutos de maldade. Davi ocioso, porque eu falo que um crente, quando ele está ocioso, ele não faz nada, ele é uma porta aberta para cometer pecado. Quando nós estamos em guerra, em batalha, em oração, em comunhão, junto, nós ficamos de pé. Mas quando esfriamos, saímos do bolo, viramos juízes, deixamos de congregar, o risco é esse. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nós estamos 24 horas em guerra contra principados e potestades. E o risco do irmão abandonar Deus não é quando ele tem muita luta, não. Quando tem muita luta, normalmente ele está agarrado com Deus. Quando ele não tem luta, é quando ele está próspero, quando ele está tranquilo. Então ele acha que ele é o Deus dele e começa a agir da forma que ele acha que deve ser. E Davi, como rei, falou: eu tenho mais uma mulher ou outra, eu pego a mulher que eu quiser, e deitou com aquela mulher. E o abismo foi chamando outro abismo, ela engravidou. E agora ele se viu em situação difícil, era mulher de um soldado dele, e ele chama aquele soldado, tenta de qualquer maneira fazer aquele soldado deitar com a sua esposa, para livrar a pele dele, mas ele não consegue. Aquele soldado era um servo fiel ao seu senhor que estava lá na guerra e aos seus outros companheiros, e Davi então intenta malignamente no seu coração matar aquele homem, e para isso ele manda o seu general colocar ele na linha de frente, no lugar mais fácil que ele fosse morto, e aquele homem morre. E Davi deve ter se aliviado, né? Pega a mulher do cara, casa com ela e agora está tudo bem. Tudo bem nada. Nós não temos como esconder nada de Deus. Deus sonda mente e coração. Deus perdoa pecado, mas não tira a consequência do pecado. E Deus envia o profeta Natan para contar uma história para Davi. E aquele profeta conta uma história sobre um homem que tinha uma cordeirinha, o outro que tinha muitas. E aquele homem rico pega a cordeirinha do servo dele e mata. E Davi diz que aquele homem deve morrer. E o profeta fala: esse homem é você. Na hora que ele fala: esse homem é você, Davi não tenta justificar nada. Davi não justifica, não sei se a mulher estava nua tomando banho, ou se a mulher provocou ele, a Bíblia não diz isso, mas ele não justifica, não. Ele não faz como Saul: eu vi uns bezerrinhos. Não, eu pequei contra o Senhor, misericórdia. Ou seja, a ficha dele cai na hora, ele não coloca a culpa em ninguém e assume o seu pecado. E quando ele faz isso, o profeta fala: Deus também te perdoou o seu pecado, mas ele continua. Mas por causa que você envergonhou o nome de Deus, a espada nunca mais apartará da sua casa. E a criança que a mulher está esperando vai nascer morta. Olha, o pecado lhe gera morte. Perdoar o pecado é uma coisa, agora a consequência ficou até hoje no meio dos judeus. Você vai ver que Israel, né, Judá, que hoje é Israel, duas tribos, Judá e Benjamim, viraram Judá. Luta, guerra. Constantemente os judeus não têm paz. No mundo inteiro, durante a sua caminhada, durante a sua existência, guerra. Uma consequência lá de trás. A espada nunca mais apartará da sua casa e a criança vai nascer morta. Davi também não questiona o juízo, fica calado e vai jejuar e orar porque a criança adoece. O bebê, né, nasce e adoece. Em 7 dias a criança morre. E Davi estava angustiado, orando a Deus, pedindo para curar a criança. Deus nem respondia ele mais, acabou. Não tem resposta. A criança morre. E eles acham que Davi agora vai ter um ataque, porque ele estava sem comer, de jejum. E ele diz: não, ele fala algo interessante. A criança não vai poder tornar a mim, mas eu vou até ela. Olha que coisa. 2 coisas falam
essa palavra? Primeiro, que toda criança de Deus está salva. Segundo, Jesus falou isso, vinde a mim os pequeninos, está em Mateus 18. Uma pessoa, enquanto não tem consciência, é inocente, ela não tem que aceitar Jesus, já é dele. Aquela pessoa, aquela criança está salva. E Davi falou, eu vou até ele, olha que coisa. Ou seja, Davi acreditava na ressurreição, Davi acreditava que um dia iria até ele. Nós não podemos pensar que os nossos pecados ficarão sem consequência. Depois que convertemos, no dia que você levantou sua mão, Deus apagou os seus pecados. Depois daquilo, ele diz, vai, não peques mais. E Deus, ele tem uma maneira de julgar, porque aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. Uma ovelhinha recém-convertida, que ainda conta uma mentira ou outra, está num processo. Agora, um pastor ou um irmão que já tem anos na igreja, que volta a praticar pecado, a consequência é gravíssima. A intenção maligna do coração de Davi vai refletir na história dele, na família dele, no nosso meio hoje. Muitos pastores, e às vezes nós mesmos fazemos como Davi. Também homicídio, você fala, não, Davi é a malignidade de Davi em botar esse homem para morrer. Mas Jesus falou que se você odeia o seu irmão, você é homicida. Quem sabe hoje você tem ódio de alguém no coração, pois eu quero te dizer, será julgado como homicida. Leia 1 João 3,15. O homicida não tem a vida eterna permanente nele. Então Davi, ele sabia a consequência, ele já havia escrito uma cópia da lei na mão. E a melhor escolha teve Davi. Assumiu o seu erro, não colocou a culpa na mulher, ninguém, só nele. Arrependeu do seu pecado. E o profeta falou, Deus te perdoou. Agora, a consequência vai vir. Logo depois, você vai ver outro episódio, que o filho dele, um dos filhos dele, deita com a meia-irmã. Ele força, deita ela, repudia ela depois, abandona aquela mulher à míngua. E o irmão dela, Absalão, fica sabendo. E passado algum tempo, 2 anos, ele vai tosquear as ovelhas, ele convida os seus irmãos e mata Amon. O preço do pecado é a morte. Agora, Davi abriu a porta. Aquilo que era para ser bênção na vida dele, filhos, família, começou a virar confusão. O profeta também disse para ele que aquilo que ele fez em oculto com a mulher de Urias, Deus ia fazer, permitir que fizesse com as mulheres dele em público. Nenhum desses castigos que Davi vai receber, ele vai querer se justificar que ele não merecia, nenhum deles. Não vai falar para Deus, eu não mereço, não faça isso. Não. Ele clamou pela vida da criança, mas ele não falou, Deus, por quê? Nunca. Davi aceita a consequência do seu erro e a consequência. Crentes que vivem na prática da mentira, que vivem na prática da idolatria, porque amam o dinheiro, a avareza, estão lá tomando ceia. Muitos, a consequência disso, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, leu do 26 em diante, é adoecer ou morrer por tomar o cálice indignamente. E se você hoje está nessa oba-oba, nessa farofa gospel, não pense que não vai vir consequência na sua vida. É melhor você não ser cristão, não tome ceia. Arrependa, abandona a prática e depois você vai tomar. Você vai ver aí que Deus falou com Davi, a pior coisa que ele fez foi envergonhar o nome de Deus. Porque o nome de Deus agora é envergonhado. Então, cuidado com o que você escuta na internet. Davi, um grande homem de Deus. O dia que estava à toa inventando doutrina, inventou carregar a arca, matou um. Agora estava à toa, ocioso, caiu. E a consequência da queda é drástica, veio na família dele, veio em todos. Então nós temos que aprender com a palavra. Deus, ele é amor, é perdão, mas é fogo consumidor. Davi caiu na mão de Deus. Você cair na mão do diabo, Deus te livre. E se você cair na mão de Deus? E as pessoas, em vez de se humilhar, como Davi, ficam mais arrogantes. Querem justificar o seu pecado e usam pastorzinhos cheios de adultério, cheios de engodo, avarentos, para justificar, porque a pessoa é rica. Então não, você é rico, você pode ficar maziado, você pode praticar pecado, você tem dinheiro. E esses pastores pecam 2 vezes, porque também estão destruindo a vida daquele irmão, dando conselhos. E tem muitos irmãos que querem ouvir esses conselhos. Então o diabo, como diz o ditado, sabe para quem aparece, né? Então aprenda com a história de Davi, com a história da Bíblia. A consequência do pecado é a morte. Davi não perdeu a salvação dele, mas olha o que ele trouxe na família dele. E o Salmo 51, ele implora para Deus não retirar o espírito dele. Veja lá ele falando. E ele dá um motivo para Deus não fazer como fez com Saul. Se o Senhor me perdoar,
eu vou ensinar as outras pessoas a não fazer o que eu fiz contra o Senhor. Deus, eu vou te dar um motivo bom para o Senhor me perdoar. Davi é muito inteligente e não tira de mim o teu espírito, porque ele sabia que de Saul saiu, está escrito na Bíblia, e dele ia sair também. Não tira, Deus, porque se o Senhor me perdoar e não tirar, eu vou ensinar os pecadores a não pecar contra ti. Ou seja, eu vou ser testemunho do Senhor. Olha só como é que a Bíblia é linda. É um rei poderoso, arrogância zero, quebrantamento total. Puf! Veio a sentença. Você vai ver mais na frente que ele vai cometer outros erros. A nossa vida, sim, nós cometemos muitos erros. Agora, Deus abomina o soberbo, o arrogante, o nariz em pé. Deus não resiste a um coração quebrantado. E a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Medita nisso nessa manhã. Medita na história de Davi, nos pecados de Davi e nos acertos de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.